Começando mais um podcast Nova Era Atualidades, com narração de Carlos Ribeiro e, hoje, com o encenamento... Escravos das tumbas. Desejo a todos bons estudos. Escravos das tumbas? Quem lê este título poderá achá-lo bastante inusitado, mas, ao proceder à leitura do texto, por certo concordará perfeitamente. O título se refere às pessoas que se satisfazem em preservar as velhas ideologias e a cultura mofada das quais não consegue desvencilhar-se. É do conhecimento de todos que o ser humano não se desfaz tão facilmente das tradições e costumes mantidos desde os seus ancestrais. São essas pessoas que chamam de escravos das tumbas. Hoje em dia, quando tudo progride, de fato, aqueles que possuem tal tipo de pensamento são retrógrados. Em âmbito maior, os Estados Unidos e a Inglaterra de hoje são um exemplo disso. Não é necessário dizer que a prosperidade e o poderio dos Estados Unidos, atuais líderes do mundo, podem ser realmente considerados a maravilha do século XX. A origem disso está no extraordinário pensamento progressista do povo americano, que adota irrestritamente qualquer coisa que seja nova e melhor do que existia até então. Em contrapartida, a Inglaterra, embora sofra com seu arraigado pensamento conservador, chega até a se orgulhar disso. Isso fica claro ao observarmos a cidade de Londres. A beleza clássica de sua arquitetura é maravilhosa, mas a ausência da beleza das cidades modernas reflete a situação atual do país. Da mesma forma, mesmo em termos de Império Britânico, tem-se a impressão que toda aquela pujança de apenas meio século foi um passado longínquo. Outrora, dominando os 7 mares e controlando grande número de colônias, a Inglaterra oferia uma enorme renda sem precisar trabalhar. De fato, não deve ser apenas os ingleses que sentem a diferença entre o passado e o presente. Por esses 2 exemplos, fica muito clara a diferença entre o país que é escravo das tumbas e o que não é. Outros países no Ocidente, como o Egito, a Grécia, a Pérsia, a Espanha, Portugal, e no Oriente, como a Índia, a China e a Coreia, vieram tendo o mesmo destino. O motivo é que ficaram presos aos tempos áureos, o que se tornou um obstáculo para a visão empreendedora e, em consequência, isso enfraqueceu aqueles países. Por essa razão, a história nos mostra muito bem o quanto ser escravos das tumbas é catastrófico, e nem a religião foge à regra. Um exemplo bem marcante é o budismo. Na Índia, berço do budismo, existem atualmente cerca de 300 mil fiéis, o que representa um fiel para cada 1.000 habitantes. Na realidade, é o mesmo que ele estivesse extinto. Na China, dizem que quase não existe nem sombra do budismo, e no Japão ele está por um fio. A seguir vem o cristianismo, cujo apogeu se deu na Idade Média. A Igreja detinha até o poder de julgar e condenar, de forma que é fácil imaginar o seu domínio. Hoje, como todos sabem, também por influência da cultura científica, tornou-se uma existência apenas simbólica. Pelos fatos citados, não é preciso dizer que as culturas se transformam com o passar do tempo.
A teoria de Bergson sobre a evolução e criação contínua da vida deve referir-se a isso. A lei da evolução, que determina a queda do obsoleto e o avanço do novo, pode ser compreendida claramente observando-se o curso da história. Neste sentido, a civilização somente evoluirá com o surgimento de uma extraordinária linha de pensamento, capaz de assumir a liderança de uma nova era. E, para tanto, é necessário surgir uma religião grandiosa que marcará a história. Sendo assim, afirmo que a nossa Igreja Messiânica Mundial é a que mais atende a este requisito. Obviamente, a comprovação dessa verdade são as nossas muitas atividades de salvação realizadas em variados campos de atuação. Vou-me omitir na enumeração de cada uma delas, pois logo perceberão isso se entrarem em contato com ela. Como sempre digo, aquilo que já foi feito por alguém, eu deixo a seu cargo. É por isso que todas as nossas atividades não foram empreendidas por ninguém até hoje. O que pretendo é ser pioneiro de um novo mundo culturalmente desenvolvido jamais sonhado. E tenho convicção de que esta é a missão que recebi dos céus. Evidentemente, conforme disse no título, o ponto fundamental é que estou atuando baseado em um pensamento que não é o de escravo das tumbas. Jornal Eco, número 209, 20 de maio de 1953. Mas antes, eu peço que me ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like, para que a plataforma acredite na relevância desse conteúdo e indique os próximos vídeos.